Sou John Min, sou coordenador executivo da Aliança Procomex, em cujo nome eu quero agradecer a sua presença, assim como quero agradecer a presença do Gabriel, do Ministério da Infraestrutura, e do Guilherme Pirek, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Sem mais delongas, porque nós temos uma agenda bastante intensa hoje à tarde, eu vou passar a palavra, então, para o César. César, você pode coordenar a reunião, por favor. Muito obrigado, John. Obrigado a todo mundo pela presença. Nós vamos ter uma agenda na qual o Ministério da Infraestrutura, representado aqui por Gabriel Valderrama, vai fazer uma pequena introdução e apresentação para o projeto DTE, para quem ainda não conhece, e para quem conhece, um pequeno aprofundamento de quais são os próximos passos. E depois teremos também a representação do Banco Interamericano de Desenvolvimento com o senhor Guilherme Pierre, que fará uma apresentação sobre a visão estratégica que o Banco Interamericano tem em relação a este projeto e a importância do DTE para o Brasil e para a logística nacional e o impacto que isso tem também para o Banco Interamericano. E depois a gente apresentará o estudo e o trabalho que foi realizado junto com a comunidade do setor privado para a primeira etapa do projeto, que visava o mapeamento do processo logístico e documental para o transporte da soja. Então, eu vou passar a palavra agora para Gabriel. Por favor, Gabriel. Fica à vontade de iniciar. Tá ótimo, obrigado, César. Bom, boa tarde, John, Guilherme, César, todo mundo que está aí, né, participando aí dessa nossa conversa. Agradecer, né? Queria começar agradecendo, né, César? Enfim, o trabalho que foi feito aí a 4, a 6, enfim, a 8, a várias mãos, né, com a participação de todos que estão conosco aí na reunião, né? Então, agradecer a Procomex, BID também, em teu nome, agradeço aí toda a equipe do BID, a Beatriz, enfim, todo mundo, né? E, bom, é isso, né? Falar um pouquinho da relevância, né, César, aqui do projeto, né? Bom, primeiro, boa tarde a todos, né, os que estão entrando agora. E falar da importância agora desse projeto, né? Realmente é um projeto que vem, assim, que eu costumo falar até quando a gente conversa aí com vocês, parceiros, né? Que esse projeto é de vocês, né? É um projeto de vocês, do setor do transporte de cargas, enfim, nós somos apenas um meio, né? Um instrumento para a gente trazer essa eficiência, essa desburocratização, essa digitalização, enfim, melhorar a logística, as operações, a política pública, a transparência, enfim, melhorar de uma forma como um todo o transporte de carga no Brasil, né? Então, é para isso que a gente está aqui virando noites, né? Dias e noites aqui trabalhando, que é para trazer esse projeto, né? Enfim, trazer todos os benefícios que o projeto vem trazer para todo o setor de transportes, né? Agradecer em especial novamente o apoio do BID, né, Guilherme? É uma pauta, assim, uma agenda assim, muito, muito forte, né, do BID, essa questão de inovação. Claro, a agenda é ampla, né, Guilherme? Mas, enfim, especificamente essa parte de transformação digital, de inovação, enfim, é uma agenda muito presente, assim, muito forte aí do BID também. E, claro, né, isso aí vem trazer benefícios para todos nós aqui, né, que estamos envolvidos nesse projeto, né? Bom, acho que eu não vou entrar muito em detalhes em relação ao projeto em si, né? Acho que todos que estão conosco aqui participaram de alguma etapa do projeto, têm participado de alguma etapa do projeto. Inclusive, queria até aproveitar a oportunidade, né, para agradecer por embarcadores, transportadores autônomos, empresas de TI, software houses, instituições de pagamento, enfim, todos os atores que de alguma forma estão envolvidos no projeto, né? Em toda a concepção do projeto, na parte da regulamentação, na parte da operação, nessa parte de mapeamento de processo. E queria agradecer a cada um de vocês, né, que estão aí na reunião. Peço que estejam os agradecimentos também aos pares de vocês. Enfim, a contribuição, como eu falei, o projeto é de vocês, então a gente depende de vocês para construir esse projeto, né? E, enfim, em todas as frentes, né, como eu coloquei em todas as frentes, a parte da regulamentação, da operação, futuramente da parte da concessão também, a gente vai precisar, claro, do apoio de vocês, né? Mas, enfim, então, assim, de forma, eu não vou me aprofundar muito na questão da conceituação do projeto, enfim, que eu imagino que todos estejam aqui, né? Mas, enfim, fazendo um overview, desculpa, pessoal, fazendo um overview aqui. Enfim, então é isso, né? O projeto vem trazer essa digitalização, essa unificação, enfim, essa desburocratização, né, do transporte de carga no país, como o próprio nome diz, documento, né, documento eletrônico. Então, digamos que o coração do projeto, da solução,
é justamente essa parte da unificação, da simplificação dos documentos, né? Mas, como vocês todos sabem, né, e o projeto abarca muito mais que a questão dos documentos, enfim, dessa parte de integração, que a parte de fiscalização e monitoramento, que é uma frente bem legal também. Então, todo o transporte de carga, né, que for ser feito usando o DTE, né, ele vai ser monitorado, fiscalizado. Então, essas informações, né, vão ser alimentadas na plataforma e vão ser consumidas, né, em tempo real ou futuramente, enfim, tanto por nós do governo aqui, né, para a gente aprimorar nossas políticas públicas, enfim, né, ver quais são as dores, onde que está dando certo, o que pode melhorar, né, na questão do transporte de carga do Brasil, mas também por vocês, né, vocês parceiros aí, claro que respeitado, né, como a gente sempre coloca, né, respeitado as premissas de segurança da informação, sigilo de dados, LGPD, enfim, né, mas assim, dada todo esse cuidado, né, enfim, essas informações que vão ser úteis para a operação de vocês, né, não importa qual o papel, enfim, que vocês desempenham, né, mas enfim, de alguma forma essas informações vão ser muito úteis, enfim, para a operação de vocês. E a ideia é essa, né, que o projeto traga esses benefícios nessas várias frentes, né? Parte dos pagamentos, em transparência, automatização, enfim, né, de conferência dos pagamentos, consolidação dos pagamentos, enfim. Então, assim, é uma solução bem robusta, bem complexa, né? Vem trazer esses vários ganhos aí nessas várias frentes, né? Eu costumo falar, se a gente tem conhecimento de algumas iniciativas, por exemplo, lá na Europa, na Comunidade Europeia, né? Até a César, você que tinha encaminhado, enfim, o link, né? Assim, a gente tem conhecimento de uma delas, né? Questão de paperless transportation, que mais? A questão de unificação, barramento também de sistemas, enfim, existem soluções, claro, assim, mundo afora também, mas que abarque, assim, que abranja várias frentes, assim, como o projeto DTE tem, a gente desconhece uma solução assim tão completa como essa, né? Então, realmente é um desafio, né? Um desafio muito grande para nós aqui, do governo, para vocês, enfim, para todos nós, a gente construir, implementar esse projeto. Mas é isso, como eu falei, a gente está aqui se desdobrando dia e noite, enfim, né? Para construir esse projeto, né, da melhor forma possível para vocês, tá? Então, acho que era isso, tá? Então, assim, de forma bem geral mesmo, né? Como eu falei, não vou me aprofundar assim na questão do projeto em si, enfim, né? Da conceituação, isso aí acho que já é de ciência aí de vocês todos, né? E na sequência da reunião, né, que é o principal, que não sou eu falando aqui, vai ser a equipe do Procomex aí apresentando, né, os resultados, o mapeamento, enfim, o trabalho foi belíssimo. E não só aí que eu costumo falar para todo mundo, tá? Assim, não só o resultado em si foi excelente, né? Foi esplêndido, foi espetacular, né? Assim, os números, enfim, o resultado, o relatório que a gente tem, que o César e o time todo do Procomex vai apresentar, mas foi muito legal também esse engajamento, né? A gente percebeu, enfim, esse feedback que a gente teve de vocês, inclusive, né? Esse engajamento, esse sentimento de pertencimento, enfim, ao projeto, cada um dentro do seu papel, dentro do seu papel, né? Das suas condições, enfim, dando contribuições ao projeto, enfim, participando das reuniões. Eram reuniões sempre muito... Eu, infelizmente, consegui participar de todas, mas, enfim, participei da maioria, né? E realmente foi muito produtiva, as construções, opiniões, enfim, debates muito construtivos, né? Então, eu queria agradecer, realmente foi uma oportunidade, um momento, na verdade, né, do projeto, que a gente contou aí bastante com o engajamento de vocês, e, enfim, com o debate de opiniões, ideias, enfim, e foi legal essa diversidade, né, porque o DTE justamente, né, como ele vai ser aplicado para todos os modos de transporte, né, está falando aqui do rodoviário, ferroviário, aquaviário, aéreo e o dutoviário também, até o transporte dutoviário é escopo do DTE, né? Então, assim, como a gente está falando dessas várias e dos vários tipos de carga, enfim, né, como a gente coloca, né, o projeto ele tem marcos, né? E a gente está dividindo esses marcos de acordo com o tipo de carga e o modo de transporte, né? Então, assim, eram representantes de diversos modos de transporte e que transportam diversos tipos de carga, granel vegetal, carga geral, granel líquido, enfim. Então, assim, no trabalho especificamente foi da soja, né? Mas, enfim, a gente contava, né, com a presença de todos esses atores, né? Então, realmente foi um trabalho muito importante, assim, a gente ficou muito feliz, muito satisfeito com o engajamento e com o retorno que a gente teve, tá? Bom, acho que era isso, né, César? Acho que eu acabei falando demais. Eu queria agradecer novamente, né? E, enfim, passo a bola aí de volta para vocês tocarem a reunião aí. Oh, imagina, Gabriel, ainda falta muito por falar no evento, temos muitas perguntas para responder ainda. Obrigado pela visão geral do que a gente fez ao longo de todos estes meses. Eu queria passar agora a palavra para o representante do Banco Interamericano, Guilherme. A gente gostaria de escutar você
e na visão do Banco Interamericano, qual é que é o potencial de todo este projeto de DTE e o futuro sistema, plataforma integrada de logística brasileira. Opa, tudo bem? Garantido aqui que a gente está unmuted e eu posso falar. Gente, obrigado, César, obrigado pelas palavras. Eu vou tentar ser rápido aqui. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de iniciar saudando os parceiros do Ministério da Infraestrutura, aqui representado pelo Gabriel, que foi um parceiro importantíssimo na elaboração desse projeto, né? Um líder, na verdade. Gostaria de cumprimentar a equipe da Procomex, aqui representada pelo John Main e o César Garcia. Também queria apresentar, e eu acho que o agradecimento maior é a presença de vocês que estão aqui, os que não puderam participar também, mas não, ou seja, a audiência presente e a que ajudou a fazer esse projeto de maneira quase que filantrópica, né? Doando o seu tempo para a gente. E eu acho que é muito importante essa oportunidade hoje para conhecer um pouco mais sobre esse projeto de digitalização dos processos de transporte. Mais do que isso, eu gostaria de agradecer essa contribuição de vocês, que é realmente inestimável para a elaboração desse relatório. Sem vocês, certamente a gente não conseguiria avançar. Por fim, eu queria agradecer aos colegas do BID que não estão presentes. Infelizmente, essa semana está rolando uma reunião do pessoal de transporte e infraestrutura no Peru, em Lima. Então, a Bia, a Ana Beatriz, a Maria Cristina McDowell da parte fiscal, a Ana Desout, não puderam participar. E o Daniel Garcia, ele deve entrar, não consegui ver aqui se ele já chegou, mas queria agradecer a todos. Bom, sem mais delongas, eu queria trazer hoje a perspectiva do BID sobre esse projeto, especialmente no setor tão estratégico para o Brasil, que é o transporte. O BID, ele encara o investimento em infraestrutura como uma oportunidade para contribuir com o desenvolvimento sustentável da região. E quando eu falo região, eu me refiro à América Latina e o Caribe, todos os países, que isso daí, inclusive, é uma das perguntas que nós recebemos antecipadamente sobre a questão da integração, mas a gente fala isso depois. A gente entende que os maiores desafios para o setor, é fundamental considerar os objetivos do desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, a produtividade e a integração regional. Esta é uma visão trazida na edição de 2020 do nosso dia, né? Uma publicação anual que o BID ele desenvolve, anualmente o BID faz esse projeto, essa publicação, e em 2020 foi específico sobre infraestrutura. E nossos especialistas ressaltam que a infraestrutura deve deixar de ser encarada apenas como ativos físicos para passar a ser vista como uma prestação de serviço centrada no usuário, considerando os aspectos como equidade de acesso como um dos ativos mais importantes. É evidente que pouco adianta construir rodovias se não houver um serviço de ônibus confiável, ou se o pedágio for tão caro que os cidadãos não consigam utilizar. Então, é preciso abordar a questão desde o começo das obras até o final, ou seja, como prestação de serviço para a população. É verdade também que o Brasil precisa investir mais em infraestrutura. Os valores atuais ainda são menores do que os vistos em outras áreas do desenvolvimento. Vejam que entre 2008 e 2017, o Brasil investiu 1,8% do PIB por ano nessa área. Também entendemos que é preciso investir melhor de forma mais eficiente. A estimativa é de que a região perca 35% do investimento em infraestrutura devido aos atrasos e custos não estimados em fase de pré-projeto. E como podemos resolver isso, né? Bom, hoje dispomos de inúmeras tecnologias que podem reduzir o custo. Esse projeto, por exemplo, é um desses, é um exemplo. Mas, segundo nossos estudos, a gente pode reduzir entre 10% a 50%
no custo das obras. Por exemplo, a utilização de drones, satélites, aplicativos embarcados em celulares, por exemplo, o Waze, né? E vários outros projetos. Inclusive, o BID está desenvolvendo um aplicativo para dar mais transparências aos editais de obras e tentar trazer mais competidores da região, fora do Brasil. Ganhos vultuosos podem ser obtidos também com o uso de tecnologia, não só nas obras, mas no uso da infraestrutura. Isso beneficiaria diretamente a economia do país. Nossos cálculos estimam que serviços de infraestrutura mais eficientes e acessíveis dariam, em 10 anos, um incremento de 5,7 pontos percentuais no PIB da região. Isso representa ao torno de 200 bilhões de dólares, segundo esse estudo aí que eu comentei, o DIA 2020. Outras tecnologias também poderiam ajudar o projeto de DTE, por exemplo, o blockchain. E o que seria blockchain, né? Todo mundo fala o que é, e eu não sou um expert, mas eu vou fazer uma breve explicação. Blockchain é uma espécie de livro-razão que registra todas as transações e rastreia os ativos em uma rede. É compartilhado e imutável, dessa forma facilita o processo de registro das operações. Então, no caso da DTE, poderia se aplicar essa tecnologia nas etapas da documentação gerada no sistema, e elas seriam imutáveis, ou seja, uma vez que entra, você consegue rastrear e saber exatamente quem inseriu esse documento, impedindo que houvesse algum tipo de adulteração. E o BID tem atuado nesse tipo de tecnologia em toda a região, poderíamos contribuir com isso. Além disso, o DTE também se conecta com o tema de integração regional, uma melhor integração comercial com conexões azeitadas, digamos assim, entre os pontos, onde as cargas entram e saem da estrada em menos tempo. A gente reduz a burocracia, reduz o tempo preenchendo formulários, uma análise de risco mais focada, onde existe o risco, focada onde efetivamente existe o risco de cargas, poderia, só para você ter uma ideia, reduzir em 7 bilhões de dólares adicionais em economia nas cadeias de valor global. Por fim, eu gostaria de mencionar que esse projeto DTE vai ao encontro de outras iniciativas do BID, como eu tinha mencionado, a questão de fiscal, em que nós estamos também apoiando a digitalização de processo através do Profisco. Nela, a gente apoia os estados a digitalizarem todos os processos de tributação e a conectarem, criando um sistema integrado entre os estados. No futuro, vemos com bons olhos que esses projetos se integrem entre si. Por esses motivos, apoiamos essa iniciativa de mapeamento e vemos como um importante marco para a melhora do transporte de cargas. Estamos diante de um momento de transição de governo, obviamente, e estamos abertos a conversarem oportunamente com a futura equipe que venha a tomar e tocar esse projeto avante. Obrigado a todos e passo a palavra de volta para você, César. Muito obrigado, Guilherme. É muito bom ouvir isso, saber que o projeto tem que continuar, a importância do projeto para continuar e a implementação do DTE. Isso aqui, nós entendemos, praticamente todo mundo que está aqui na sala entende que isso aqui é uma política de Estado, né? Uma necessidade para melhorar o país e tem que ser feito da mesma forma que foi ideado e construído todo o Portal Único de Comércio Exterior. Não é uma política específica de um governo, e sim do Estado, do país. Isso é importante, saber que o BID continua apoiando e continuará apoiando é também muito importante. Mas agora eu vou explicar um pouco, vou trazer um pouco todo o trabalho que a gente fez ao longo de estes meses, né? Começamos praticamente faz um ano, em novembro de 2021, e terminamos em junho de 2022, e ao longo destes meses a gente trabalhou junto com o MINFRA e junto com o BID intensamente para poder entregar o relatório final
que já está em mãos tanto do BID quanto do MINFRA, e já foi aprovado por eles, e do qual vamos falar um pouco mais agora. Eu trouxe uma apresentação, só um segundo que eu vou compartilhar, e eu vou explicar um pouco. Obviamente, como o Gabriel já falou, todo mundo que está aqui previsivelmente conhece qual é o objetivo do DTE, ter essa plataforma integrada com todos os atores, tanto da cadeia logística, tanto do setor privado quanto do setor público, compartilhando os dados de uma forma transparente e de uma forma rápida e útil, para que esses dados possam ser aproveitados da melhor forma possível ao longo do processo. Beleza. Nós temos algumas premissas que foram consensuadas junto com o BID, junto com o MINFRA, para todo este trabalho de modernização da logística nacional, e uma delas é que a integração tem que ser via serviços. A gente tem que habilitar os múltiplos sistemas do setor privado junto dentro de uma única plataforma, e que essa plataforma integre a todos os atores, e não fazer diversas plataformas para que seja necessário entrar em 5 ou 6 sistemas diferentes. A ideia é ter uma única plataforma, um single window, como hoje existe para o Portal Único de Comércio Exterior, para comércio exterior, também para a logística nacional, e que os dados possam ser fornecidos uma única vez pelo dono do dado. Então, o dado será reclamado para quem que criou, para quem tem esse dado. É importante também, e vamos falar sobre isso, e o Guilherme já falou um pouco, e falaremos mais até o final da reunião, a integração com os diversos sistemas. É importante que o sistema DTE também possa se integrar a outras plataformas que já têm essa missão de ser uma janela única, auxiliando as comunidades. Por exemplo, no comércio exterior, o PUCOMEX, mas também pode ser um Port Community System para os portos, ou um Cargo Community System, Air Community System para os aeroportos, ou janela aquaviária, ou PSP, Porto Sem Papel também, se necessário, porque os dados que acompanham a carga, muitas vezes, são os mesmos, e não há necessidade de ficar gerando esses dados uma e outra vez, insistentemente, como vamos ver neste estudo que foi realizado. Óbvio, o John Min costuma falar, e eu gosto muito de escutar isso, a gente não vai inventar a roda, não vai fazer uma jabuticaba, a gente vai tentar utilizar padrões globais que já existem, que já têm sido comprovados que funcionam e que atendem às necessidades tanto do setor privado quanto do setor público. E o mais importante, isso é muito, eu escuto muito isso dos despachantes, importadores, exportadores, ou até dos produtores. Cadê a minha carga? Onde que está a minha carga? Eu quero saber em que momento está a minha carga, com quem está a minha carga, e se a minha carga está parada, qual é o motivo real da minha carga estar parada. Então, forma transparente, automatizada, ter essa visibilidade dentro do DTE. É importante, e é algo que a gente vem trabalhando ao longo dos últimos anos, com o apoio do governo, do setor público, setor privado, a mudança de conceito. A gente não tem que gestionar mais documentos, a gente tem que trabalhar para mudar o conceito e começarmos a trabalhar dados. A gente gera dados, fornece dados, transmite dados, e não mais necessariamente documentos. Se esses dados vão compor algum relatório que seja necessário, tudo bem, mas o dado é o importante nesta história toda, tanto para a mobilidade interna na logística, quanto na externa, comércio exterior, etc. E é um conceito que vem mudando, nós já escutamos isso tanto do Guilherme quanto do Gabriel, de toda a equipe do MINFRA, de toda a equipe logística do BID. A gente tem que trabalhar o conceito, não é mais documentos, a gente tem que começar a trabalhar e pensar em dados. E é isso que a gente fez ao longo de todos estes meses. Como o Guilherme falou, este trabalho não teria sido possível sem a participação de todos vocês que estão aqui na sala e de quem ainda não conseguiu acessar a sala ou por qualquer motivo não acessou hoje a sala, que é o setor privado e público, que participou altruistamente de todas as reuniões de trabalho. Foram muitas horas de trabalho, muito intensas. Eu gosto de falar que foi divertido também, foi um aprendizado profundo para todos nós, mas isso realmente não teria sido possível sem a iniciativa do MINFRA. Se o MINFRA não tivesse começado a trabalhar no DTE, então, mais uma vez, parabéns. Temos muito pela frente, isso daqui é só o começo. E, Guilherme, obrigado por saber que vocês continuarão nos apoiando. Sem o BID, esta primeira etapa do processo não poderia ter acontecido. O BID também acreditou que isto era possível e apoiou financeiramente para que este trabalho se iniciasse e pudéssemos ter os primeiros dados que vão integrar o DTE
focado na soja. Então, obrigado. Para quem não conhece, de forma muito breve, quem que é o Procomex? Porque, obviamente, a gente sabe que é o Minfra e a gente sabe que é o BID, né? Isso é fácil. Mas quem que é o Procomex? O Procomex é uma entidade, uma aliança, na verdade, composta por 129 entidades de classe que comulgam de uma mesma ideia. E é que o Brasil pode ser melhor desde que tenhamos processos logísticos e também de comércio exterior melhores, mais transparentes, mais modernos e acessíveis a toda a população. Então, se nós conseguimos melhorar os processos tanto de comércio exterior como de logística, nós vamos atingir a missão principal do Procomex, que é reduzir a pobreza. Obviamente, se a gente melhora os recursos, faz com que tanto o setor privado quanto o setor público produza mais, gere mais, cresça mais, consequentemente, isso também vai ter uma repercussão em quê? Emprego, crescimento da população e impacto também na redução da pobreza, que é a visão e a missão final do Procomex. Nós trabalhamos, como vocês têm comprovado, com um tripé. De um lado, nós precisamos ter o setor privado, quem detenta o conhecimento. São vocês, quem transporta a carga no dia a dia. Não sou eu, não é o Lucas, não é o Guilherme, não é o Gabriel. Não, nenhum de nós faz logística no Brasil. São vocês, quienes produzem, transportam, entregam, depositam, guardam a carga. Então, se o conhecimento de vocês, isso aqui não seria possível. Também não seria possível se as 129 entidades de classe que acreditam que juntos, todos, podemos fazer a diferença aqui no Brasil. E isso parece uma frase muito utópica, mas vocês podem comprovar ao longo de todos estes anos que juntos trazemos resultados, tanto no DTE quanto no Portal Único e outros muitos projetos que vocês já podem conhecer junto com o Procomex e podem ter contribuído também junto ao Procomex. Mas, sim, tudo bem, temos o setor privado, temos as entidades de classe. Se nós não temos um Estado, não temos um governo disposto a mudar, não adianta nada todo o trabalho que a gente fizer. Então, nós precisamos ter um governo que quer mudar, que está disposto a escutar e a trabalhar de forma co-criativa, conjunta, fazendo juntos os processos que atendam tanto o setor público quanto o privado. E aí, no meio, está o Procomex fazendo essa intermediação, essa plataforma, como vocês têm comprovado ao longo desses meses. Ok. Isso daqui é uma construção a muitas mãos, tá? Nós trabalhamos ao longo de muitos anos, são muitos projetos, com quase 6.000 participantes, mais de 1.000 reuniões de trabalho. Dentro delas, tem também o projeto de DTE. É muito grande o caminho até aqui e é muito que temos pela frente. Só caminhamos 2 passos e tem muita estrada pela frente. Mas eu vou explicar um pouco em que consistiu o trabalho. Nós trabalhamos em mapear processos. Então, o que nós fizemos junto com o setor privado num primeiro momento foi entender como é todo o transporte logístico da soja, e eu vou explicar por que começamos pela soja em breve, mas focando num produto dentro de uma categoria maior que seria o granel sólido agrícola. Ao longo de todo esse trabalho de mapeamento de processo, participaram 265 participantes dos diversos atores da cadeia logística. Foram muitas pessoas contribuindo, com muita vontade de transmitir conhecimento, de definir, de ajudar a desenhar, de propor como realmente deve ser esse DTE para que, Gabriel, atenda a necessidade do setor privado, viu? Mas também tivemos participantes do setor público, porque de um lado da moeda, de um lado de uma cara do sistema, vai ter o setor privado, mas alguém vai estar olhando isso. E esse é o setor público, que tem a missão de controlar e fazer com que os processos sejam céleres, transparentes, dentro de um controle. E aí tivemos toda a participação que vocês estão vendo aqui também. Foram mais de 300 participantes ao todo. Vocês podem ver a distribuição entre homens e mulheres também. Tive uma muito boa participação de mulheres, mas sempre falamos o mesmo. Queremos mais mulheres envolvidas nesta área, tanto logística como comércio exterior. E esse é um desejo que nós queremos que seja feito o mais rápido possível. Falei, foram muitos meses, muitas horas, mais quase 85 horas de trabalho que vocês aguentaram meu sotaque. Obrigado pela paciência. Foram muitas horas de reunião junto com o setor privado e com o setor público para entender como é o processo hoje e desenhar como deverá ser esse processo depois, amanhã, da forma mais rápida possível, Gabriel, quando implementar o DTE. Nós temos aqui o mapa, este é o resultado de todo o nosso trabalho, do trabalho de vocês, vocês que contribuíram junto com
todos os atores que estão aqui do lado esquerdo, cada um com sua responsabilidade ao longo do processo, em mapear, e foram 24 atores identificados ao longo do processo, em mapear como é o dia a dia do trabalho, das 340, e certeza que são mais ainda, atividades necessárias para poder transportar soja no Brasil, internamente, tá? Pois tem onde que chega essa soja, se é para consumo interno, ou inclusive se vai para fora, que o processo não termina. Nós tivemos diversas formas de identificar, uma delas é a identificação das atividades, por exemplo, aqui a emissão do CTE, com um quadrinho amarelo, com um post-it amarelo, e o que é mais interessante de tudo isso? Tudo bem, eu preciso conhecer como é o processo, para entender quais são os desafios que enfrenta o processo. E nós temos aqui os post-its lilás que vocês estão vendo, onde foram identificadas cada uma das 78 oportunidades de melhora que existem para o transporte logístico da soja e documental. E aí quero fazer um ênfase, Gabriel, Guilherme e a todos os que estão aqui do setor público e privado. Nós não focamos unicamente quais são as melhorias necessárias a nível de sistema. Nosso foco é entender qual é a necessidade do processo, tanto normativo como de processo e sistemas. Então, dessas 78 oportunidades de melhora, uma grande quantidade, nós vamos ver agora, tem uma solução dentro do DTE, mas não só, também requer mudanças normativas, mudanças de formas de fazer os processos, e estão aqui contidas neste relatório em formas de fichas que a gente acostuma fazer, descrevendo qual é a atividade, qual é a oportunidade, o impacto dessa oportunidade de melhora, e isso é um ponto importante. Não falamos de problemas, problemas tem uma conotação um pouco menos positiva. Nós falamos que todo desafio gera uma oportunidade de melhorar, e é isso que a gente faz com o nosso trabalho, achar quais são as oportunidades de melhora e propor soluções. Vocês que estão do dia a dia, que sofrem no dia a dia com essas dores de cabeça, com certeza muitas vezes vão dormir pensando fácil que seria fazer de outra forma, vocês têm também as soluções. E é isso que a gente precisa. Não é só apontar com o dedo onde está o problema, ou a oportunidade de melhora. Me fala onde está a solução. E o desenho do Tubim. Tudo bem, já sabemos como é hoje o processo. Agora vamos trabalhar juntos, e o que fizemos juntos, setor público e privado, ao longo desses meses, para desenhar como deverá ser o processo para acelerar, diminuir os tempos, os custos e fazer mais eficiente o processo, tanto logístico quanto de dados que devem acompanhar a carga. Tá? E aqui temos nosso mapa, Tubim, com 331 atividades, muitas delas novas, que deverão ser realizadas ao longo do processo para transportar a carga ou a soja no Brasil. E com as soluções, como eu estava falando, tá? Todas as soluções também fazem parte dessas 78 fichas de oportunidades de melhora que eu identifiquei. Bom, é importante, e agora vou entrar numa parte um pouco mais estatística, porque quando a gente fala oportunidades de melhora, lembrem que nós dividimos por etapas. Tem uma etapa prévia, a definição do modal, antes inclusive de começar o transporte logístico da carga e decidir qual vai ser o modal que vai ser utilizado, que é necessário. Porque eu preciso de registros, permissos, licenças e uma série de solicitações administrativas que se fazem necessárias. Ao todo, foram identificadas 22 oportunidades de melhoria, tá bom? E foi redesenhado o processo, fazendo com que das 22 atividades necessárias para poder começar a pensar em transportar uma carga no Brasil, 10 delas já não são mais necessárias, e as restantes atividades foram modernizadas e integradas dentro da plataforma DTE ou dentro de outros sistemas do setor privado para acelerar esse processo. Óbvio, uma hora chega o momento de transportar a carga, né? E o caminhoneiro precisa transportar a carga. Aí está o modal rodoviário, hidroviário e ferroviário. Para o modal rodoviário, nós identificamos 196 atividades do dia a dia que um transportador rodoviário ou os diversos atores ao longo do processo precisam realizar para que a carga saia do local do embarcador e chegue até o local de destino, tá? Ou depósito onde vai ficar para fazer um transporte ou uma troca de modal ou ponto de fronteira. Dessas 196 atividades, o setor privado e público concordou que 83 não são mais necessárias. Então, praticamente a metade das atividades desaparecem na proposta do Tubim. E como vocês podem comprovar,
praticamente 70% das atividades que deverão ser realizadas no novo processo de transporte da soja dependem do DTE. Gabriel, tem trabalho aí, viu? É muita atividade para o DTE. Então, isso é importante. Tem muita atividade que desaparece e outra muita atividade que a gente precisará fazer dentro do DTE de forma mais célere, transparente e mais rápida, fazendo com que o processo aumente em tempo e diminua em custo. Vamos falar também um pouco disso, porque o Guilherme, o BID, também financiou um estudo muito interessante sobre redução de custo e tempo. E vamos falar sobre isso daqui a pouco. Para o modal hidroviário também tem uma quantidade de atividades e oportunidades de melhora a serem, atendidas e soluções a serem implementadas. Muitas delas, como vocês podem comprovar, praticamente 70% das atividades do novo processo deverão ser feitas também dentro do DTE. E um ponto importante é que, como falado ao longo das diversas reuniões, tanto no setor privado quanto público, o modal hidroviário, o modal ferroviário, como vocês vão comprovar agora, são modais que funcionam bem por um fato. Você vai numa ferrovia e tem poucos motivos pelos quais o trem vai parar. Não vai ter uma fiscalização na metade da estrada, nem na metade do rio, não vai ter nenhum momento que impeça a barcaça a continuar, a diferença do rodoviário. Então, grande parte do potencial de melhora do DTE na parte logística vai ter impacto no rodoviário, que consequentemente vai impactar também o ferroviário e hidroviário, porque a carga precisa chegar até o trem, a carga precisa sair da barcaça e ser transportada, e o multimodal faz toda a diferença num país tão grande quanto o nosso, né? Mas isso é um ponto importante, porque as principais melhorias que vão vir para o modal ferroviário e o modal hidroviário, que vai ter impacto em tempos também, em custos, vem na parte prévia, na parte mais administrativa, preparatória, antes de iniciar realmente o transporte da carga no trem ou na barcaça. É importante também frisar que, como a gente focou na soja neste primeiro momento, dentro do granel sólido agrícola, não foi mapeado a cabotagem, que a soja não é um produto que seja transportado em cabotagem, e é um modal que precisa ser mapeado dentro de todo este processo e deverá estar dentro dos próximos mapeos que iremos a realizar. Bom, quando a gente fala que o DTE vai trazer mudanças, precisamos entender quais são essas mudanças. Então, alguns exemplos dessas mudanças que vão ter atividades adicionadas dentro do DTE é a habilitação que hoje é necessária ser feita perante a ANTT e que deverá ser feita dentro do DTE de uma forma integrada e única, fazendo todas as habilitações uma única vez ou dentro de uma única plataforma, sem necessidade de estar migrando diversas plataformas. Tem outras atividades que foram otimizadas, tá bom? Não foram adicionadas, foram melhoradas, como, por exemplo, a fiscalização dos órgãos anuentes. Se nós temos uma plataforma que permite a rastreabilidade da carga e permite que eu valide qual é o peso do caminhão em movimento e assim subsequentemente, toda essa informação pode migrar e deverá, não, inclusive, deverá estar integrada dentro do DTE e facilitar o trabalho da fiscalização dos órgãos anuentes, inclusive, e já como sugestão também trazida pelo setor privado nas reuniões, de uma forma otimizada, aplicando gestão de risco. E aí o próprio sistema poderá indicar quais são as cargas que estão com maior risco e devem ser avaliadas, permitindo que as demais cargas, os demais fluxos possam continuar sem paradas, que é o grande desafio que nós temos hoje no Brasil no transporte da carga rodoviária. Obviamente, tem coisas que precisam manter como estão. O transporte da carga vai requerer que determinadas atividades, praticamente a metade das atividades, se mantenham como estão hoje, que são necessárias que sejam realizadas. Por exemplo, pesagem na balança. Vamos continuar pesando. Outra coisa é se é movimento ou é uma balança fixa parado o caminhão, mas a pesagem continuará. E também foram eliminadas 101 atividades, por exemplo, a elaboração do CIOT, que como os dados vão estar dentro do próprio DTE, não será mais necessário compilar um documento para entregar esses dados, que já vão estar dentro da plataforma DTE. Bom, outra parte do estudo, e que é tremendamente importante, e o grande diferencial de todo este trabalho, e o objetivo principal do Ministério da Infraestrutura é a harmonização de dados, tá? E eu vou passar a palavra aqui para meu colega Lucas Sanches, que foi quem coordenou todo este trabalho de harmonização de dados. Então, Lucas, fica à vontade. Olá, pessoal, boa tarde.
Obrigado, César, pela introdução. Uma das premissas do trabalho era a gente fazer, durante o processo de mapeamento do fluxo operacional, também o mapeamento dos documentos que eram requeridos ou que eram gerados pelo processo. E aqui o foco da harmonização, a ideia de harmonização, ela difere um pouco da harmonização padrão de dados, né? Um dos caminhos de harmonização de dados muito usado é você buscar os dados existentes em diversos documentos e trazer eles todos para um mesmo formato, né? Então, vamos partir do pressuposto que eu tenha o dado, por exemplo, CNPJ, sendo requerido em vários documentos, e que eu queira harmonizar a forma como eu requisito esse dado ou a forma como esse dado é apresentado. Então, com ponto, sem ponto, o número de dígitos que é requerido em cada um deles, isso é um jeito de fazer a harmonização de dados. O que a gente se propôs a fazer aqui é um pouco diferente. A gente se propôs a levantar todos os documentos, separar os documentos em campos, agrupar e qualificar os campos, e aí com esse agrupamento e qualificação a gente começa a tomar decisões de identificar onde esse dado nasce no processo. Então, ao invés de tentar achar os documentos, os dados que são iguais e trazê-los para um mesmo formato, a gente trouxe o ponto inicial de geração do dado, porque a premissa daqui é que eu tenha uma única entrada desse dado na solução e que uma vez que ele foi absorvido pela plataforma do DTE, ele não precise mais ser apresentado em nenhum momento, porque ele já está ali. Então, disso nasceu um trabalho de identificação do ponto inicial de geração e quem é o responsável pela geração do dado. É sempre ideal que quem gera o dado ou quem é dono daquele dado o apresente de uma única vez na solução inteira e dali para frente eu reaproveite. E aí, com isso, a gente fez sugestões ou de eliminação de um documento por todo, porque eu percebi que todos os dados existentes naquele documento existem já em outras soluções, em outras partes do processo, ou a integração dos dados desse documento ao DTE. Mas a premissa sempre é deixar de olhar para documentos, então hoje eu olho para um documento, 2 documentos, 3 documentos, e passar a olhar para os dados. Isso é um ponto importante. Nesse trabalho, no ESIS, a gente identificou um total de 39 documentos, esses documentos por todo o processo. Aqui é importante ressaltar que esses não são todos os documentos existentes, nem mesmo na parte de granéis sólidos agrícolas. A gente está olhando só para a soja. Já é um bom volume de documentos, mas quando a gente olha para o todo da cadeia, devem aparecer N outros documentos nos outros mapeamentos que vão ser feitos. Mas esses 39 estão distribuídos da seguinte forma: 21 documentos são relativos ao rodoviário, 10 ao hidroviário e 4 ao ferroviário, e 4 deles são aplicáveis a todos os modais, são documentos que perpassam todos os modais. E aí, seguindo, a gente fez uma análise desses documentos em campos. Então, os 39 documentos têm um total de 1.378 campos. E aí os campos estão distribuídos dessa forma. Então, os dados estão distribuídos nos seus campos dessa forma na base. E aí, os campos, eles foram separados por grupos. Então, a gente tem uma concentração muito grande de dados e campos, né, que estão relacionados a dados relativos à pessoa ou empresa. Então, nome do motorista, nome da empresa, endereços. São dados que são, de forma muito simples, absorvíveis no cadastro. Então, quando eu faço o cadastro da empresa, cadastro dos veículos, cadastro das pessoas, eu já pus essa informação toda lá, dali para frente eu já não preciso mais repetir essa informação, eu coloco só a chave desse dado e tudo que eu precisar de detalhes relativos àquela pessoa eu posso consultar na base de cadastramento ou de habilitação. Depois você tem dados relativos a veículos, equipamentos de transporte, aqui você vai ter o caminhão, os seus equipamentos acessórios, como as carretas, você vai ter as locomotivas, os seus vagões e assim por diante, as barcaças. E esses dados também são, de forma igual, muitos deles são dados de características. Então, as características do veículo, elas não mudam, né? Uma vez que eu produzir, por exemplo, uma barcaça, ela não muda de característica, ela vai continuar tendo a mesma metragem, a mesma capacidade de transporte. Então, eu posso apresentar esse dado uma única vez. Eu não preciso repetir esse dado em toda a execução de transporte que eu venha fazer com aquele equipamento. E aí, os demais dados, como aqui distribuídos, eu não vou detalhar cada um deles e as suas consequências, mas essa distribuição é importante, porque daqui saíram as ações que a gente propôs. Então, seguindo aqui, a gente entregou para o Minfra, e isso é um material bastante rico, uma base de dados onde a gente tem todos os documentos que foram mapeados, eles estão qualificados, então eu tenho qual é o nome do documento, se ele tem uma sigla que o referencia, a gente tem o nome da sigla, ao que ele está relacionado, se ele é um documento relacionado ao transportador, ao veículo, à viagem, ou à própria carga, em que fase ele é exigido ou ele é criado e em que fase ele é fiscalizado. Isso é bastante importante, porque muitos documentos eles são, por exemplo, requeridos durante o processo de fiscalização e devem acompanhar o veículo, principalmente na carga rodoviária,
Mas o dado que ele traz, ele já está disponível desde que eu habilitei aquela empresa na NTT. Então, eu não precisaria estar com aquele veículo, com aquilo dentro do veículo, uma vez que o dado eletrônico já está disponível para fiscalização desde o momento que eu habilitei a empresa na NTT. Depois eu vou ter o modal rodoviário, o modal que está relacionado, rodoviário, ferroviário ou o hidroviário. Se ele existe em meio eletrônico ou não, isso aqui é bastante importante. A gente tem alguns documentos que foram identificados que não existem ainda em meio eletrônico, e aí a proposta é que eles passem a existir em meio eletrônico, em alguns casos que eles passem a ser uma solução do DTE, e aí já numa versão mobile, disponível na mão do motorista, principalmente no caso da ordem de coleta, que ainda é um documento em formulário, com formulário autorizado pela Secretaria de Fazenda de alguns estados, então isso é um ponto importante. A quantidade de campos que esse documento traz, né? Então aqui olhando de novo a lógica de documento e dado, né? A quantidade de campos, o órgão que é fiscalizador ou o órgão autorizador desse documento. E aí aqui se a gente teve um exemplo e os demais dados relativos a esse banco de dados. Então eu tenho uma primeira estrutura dos dados que está olhando para o documento e uma segunda estrutura onde eu olho para os dados. E dali que foi possível a gente fazer essa equiparação, onde eu busco, por exemplo, todas as vezes em que CNPJ do transportador aparece. E aí ele aparece diversas vezes em vários documentos e a gente propõe dali ações com base nessa informação. Então, seguindo, a gente vai ter uma visão de um material adicional que foi feito. Inicialmente, a gente não tinha previsão de entregar esse material, mas a gente percebeu durante a execução do trabalho que isso era uma dúvida, isso era difícil de explicar, isso era difícil de entender em muitas reuniões, que era o papel do DTE. Né? O DTE ele é tido como o nome é documento, mas ele é entendido como uma plataforma, um hub de comunicação de dados, que por consequência cria-se um documento dele, mas ele recepciona e entrega dados ao longo do processo. Então o que a gente fez foi um mapa de dados e documentos que ele segue o mesmo processo que se dá na carga, mas ele tem por intenção explicar para quem lê esse mapa qual que é o papel do DTE como barramento de serviços. Então, eu tenho do lado de cima os operadores do processo, então você vai ter ali quem é o dono da carga, o transportador, quem está operando essa carga, o próprio motorista, por exemplo, quando eu falo do rodoviário, e eu vou ter embaixo quem são os órgãos fiscalizadores ou autorizadores. Então, o DTE passa a ser uma camada de interação entre quem opera o transporte e quem fiscaliza ou autoriza a execução do transporte. E aí essa barra verde ali no meio é o DTE e as ações que ele está tomando, distribuindo, autorizando, registrando os dados. Tá? E aí, seguindo aqui, a gente vai para sugestões relativas à harmonização de dados. Então, daqueles documentos que a gente viu lá atrás, a gente sugeriu que 23 deles passem a ser integrados ao DTE. Então, na sua totalidade, os dados podem ser integrados ao DTE. Eles não deixam de existir por conta da existência do DTE, porque eles são documentos que existem para outras finalidades. Por exemplo, o CRLV do veículo, não faz sentido a gente, como DTE, propor que se extinga o CRLV, porque ele tem outras finalidades práticas que são além do projeto ou do processo de DTE. Mas faz sentido que eu não precise mais apresentá-lo para executar uma carga. Eu posso integrar os seus dados ao DTE, porque isso já existe em meio eletrônico, já está numa base governamental e isso traz uma vantagem operacional. Outros documentos foram sugeridos a sua eliminação, porque eles não têm mais sentido operacional uma vez que eu digitalizei o processo. Antes eu fazia ele para prestar uma obrigação, e agora a gente tem uma solução de eliminação. E essa eliminação pode se dar de duas formas. Ou eu transfiro a operação desse documento para dentro do DTE, isso aconteceu, por exemplo, com a ordem de coleta, a ideia é que eu tenha uma solução eletrônica dentro do DTE que opere a ordem de coleta e franquia aos estados a informação disso de forma eletrônica, que é muito melhor do que se fazer em formulário contínuo em papel, ou uma substituição por um dado dentro. Junto com o setor privado para entender os tempos que são necessários para realizar cada uma das etapas, o conjunto de etapas que percorrem o processo de transporte logístico da soja, e o que nós identificamos são os impactos para o modal, tá? O modal rodoviário, modal ferroviário e hidroviário. Começando pelo modal rodoviário, o impacto em tempo é muito grande, praticamente a metade do tempo que vai economizar uma vez implementado o DTE para o transporte da soja. Das 193 horas que hoje são necessárias ao longo do processo, não só para transportar, mas também incluindo toda a parte de habilitações, etc., e que são da parte do início do processo, antes do próprio transporte, o processo vai migrar para 108 horas. A ideia é que com a implementação do DTE e a integração das diversas plataformas, isso suponha praticamente 44% de redução.
Obviamente, o estudo é muito maior. Vocês vão poder acessar o estudo e mergulhar nos dados que foram obtidos em toda esta análise estatística, mas a gente quer trazer para vocês os principais impactos, e o principal impacto, além da redução de custo, de tempo, é a redução de custo. Vocês calcula o impacto mínimo após a implementação do DTE para a soja de 1,53 bilhões de reais e um máximo, aproximadamente, uns 4,27 bilhões de reais também para a redução ou economia que o processo vai trazer. E voltando um passo atrás, lembrando, nós falávamos, como que a gente melhora o país? Melhora o país melhorando os processos. Melhorando os processos, reduz tempo, reduz custo, e o custo pode ser investido, reinvestido em crescimento. Então, toda esta economia que o DTE vai trazer é uma economia que vai virar uma oportunidade também para o Brasil crescer. Isso é algo que a gente tem que ter em mente, porque mesmo sendo um objetivo que parece bem longe, é um impacto direto de todo o trabalho que vocês estão realizando junto conosco. Para a soja, também no transporte ferroviário, tem um impacto considerável, praticamente 23% de redução de tempo. E aqui, eu gostaria de frisar um ponto importante. Nós estamos falando do processo logístico como um todo, a etapa prévia administrativa até o transporte. O transporte da soja ou de qualquer outro produto no trem, uma vez que está no trem, inicia o trajeto, não tem como ser muito mais eficiente do que já é, porque o trem não tem parada ao longo do processo. Então, o maior benefício também para as barcaças, o modal hidroviário, vai vir da etapa prévia e a etapa pós. Toda a parte prévia documental que precisa ser compilada e a etapa final de entrega e fechamento da entrega da carga. Também tem um impacto considerável, mas aqui já é milhões de reais, grande, de quase 5 milhões de reais de economia para 10 milhões de reais. Tá? E no hidroviário, nós também temos um importante impacto, uma maior redução, cerca de 40% de economia de tempo, e entre 10 milhões e 35 milhões de economia. Tudo bem, como que a gente chega até esses números? Não é um cálculo mágico, também não foi fácil decidir como chegar até esses números. O Minfra, Procomex e o BID passou muito tempo decidindo como ia, em base a que ia fazer os cálculos. Vocês têm aí o estudo baseado no qual a gente fez os cálculos, e mergulhando mais no relatório que estará disponível, foi entregue ao BID e ao Minfra, vocês vão poder conhecer melhor como se chegou até estes números. Beleza. É todo um processo que precisa acontecer. Nós precisamos inovar, mudar a gestão de documentos para a gestão de dados. Nós precisamos terminar com o retrabalho. Não queremos mais informar 15 vezes o CNPJ da empresa, nem queremos mais informar X número de vezes, N número de vezes, a placa do caminhão, documento do transportista, e assim subsequentemente. Queremos evitar retrabalho, queremos falar uma única vez, e assim como o setor privado e público quer ler uma única vez, não quer ler 500 vezes o mesmo dado. Isso daqui é um benefício para todos. Isso vai vir por meio da simplificação. O DTE vai trazer uma importante simplificação advinda da implementação tecnológica e a modernização tecnológica de todo este processo. Obviamente, não só a tecnologia vai trazer as mudanças. Isto aqui é um chamariz tanto para o setor privado, entidades de classe, quanto para o setor público, Minfra, que é quem está liderando todo este projeto. Nós precisamos identificar, como já foi feito na soja, identificar que mudanças normativas precisam ser realizadas, porque também depende disso. A norma também limita ou permite crescer. E por último, nós, obviamente, queremos desburocratizar, queremos eliminar o que não é necessário. Primeiro, eliminar todo o papel. Não queremos mais papel, mas antes de burocratizar o que hoje está em papel para levar isso para um sistema, não. O nosso trabalho consiste em entender o que não é mais necessário, o que está sendo retrabalho para o setor privado ou até para o setor público, para a gente implementar uma tecnologia que seja eficiente e assertiva com todos os integrantes da cadeia logística. Eu vou trazer aqui um detalhe bem importante. Nós trabalhamos a soja. O BID financiou todo este trabalho para entender como o DTE vai ter um impacto positivo na soja e poder começar a construir outros
produtos que devem ser avaliados, como o Lucas Sanches estava falando, para entender quais são os documentos que hoje são utilizados, os dados que precisam ser harmonizados, as atividades que precisam ser redesenhadas, e nós apenas identificamos 3,47% do valor transportado do valor dos bens transportados no Brasil, segundo o estudo do próprio Minfra, em 2017, que é a soja. Nós ainda temos granéis sólidos agrícolas como milho, farelo, açúcares, que têm outros processos, inclusive utilizam outros modais, como podem ser a cabotagem, no caso do milho, e tem outra série de documentos necessários, granéis sólidos minerais, carga geral, para a indústria tremendamente importante, a carga geral, e granéis líquidos, formas diferentes também de ser transportadas no caminhão, uma coisa, não é mesmo transportar num container que transportar o granel sólido em um tipo de transporte diferenciado, e tudo isso tem que ser avaliado. Como estou falando, apenas mapeamos o 3,47% do que se movimenta. Acho que esse é o principal o chamariz de todo este trabalho, que a gente precisa continuar. Bom, espera aí que travou. Obrigado a todo mundo. Eu vou encerrar por aqui a parte da apresentação do Procomex, explicando um pouco o trabalho. Eu quero chamar tanto o Guilherme quanto o Gabriel para participar aqui agora numa rodada de perguntas para todos nós. Guilherme, Gabriel. Aqui. Não, eu só queria fazer um comentário rápido, por favor, antes de da gente abrir, que na verdade uma das coisas que a gente tentou fazer, né, só agregar um pouco mais de esclarecimento sobre a questão da economia, que eu acho que você abordou perfeitamente, né, tentando, digamos assim, parametrizar exatamente o que pode ser economizado ao implementar esse projeto. A gente cruzou com outro projeto que nós fizemos há alguns anos atrás, em que media o custo de transporte. Então, foi possível juntar esse projeto de DTE, os dados levantados, e conversar, né, esses dados conversarem com esse estudo que nós fizemos no passado sobre o custo de transporte no Brasil. Então, isso foi muito legal. Daí que a gente conseguiu levantar esses números, e eu acho que é legal, porque no final, para a gente conseguir avançar, né, é um projeto... o Gabriel aí no Ministério da Infraestrutura sabe quão desafiador é conseguir empurrar esses projetos, priorizar dentro de um ambiente político, né, que tem 1000 demandas, tudo é importante, mas quando você consegue dizer, olha, isso vai economizar tanto, a gente consegue levantar prioridade, priorizar ele, chama mais atenção na mídia, chama mais atenção para os gestores públicos. Poxa, isso tem uma relevância mesmo. Então, foi muito legal a gente conseguir juntar esses projetos. Realmente, muito obrigado, Guilherme. Bom, nós tivemos também uma etapa, a prévia à realização deste evento, na qual perguntamos para os participantes, enviamos um e-mail para os participantes que queriam fazer algumas perguntas sobre dúvidas que tivessem do DTE, e a gente vai trazer aqui algumas dessas perguntas, todas as verdades, as perguntas que a gente foi compilando ao longo da semana, principalmente para Guilherme e para Gabriel. A primeira pergunta, eu acho que é a mais importante. Gabriel, já existe um cronograma de implementação do projeto DTE? Bom, primeiro quero agradecer, César e Lucas, a apresentação de vocês. Realmente vocês viram aí que os resultados foram muito relevantes, enfim, e de novo agradecer a participação de vocês, né, que estão aí com a gente, né, César e Guilherme, John, Lucas, porque sem a participação a gente teria construído, não teria nem saído do lugar, né? Mas, enfim, então, respondendo a pergunta, César, realmente é uma pergunta que tem sido frequente aqui, né, com a gente, né? Enfim, o cronograma ele não está definido ainda, tá? Como a gente tem colocado nas reuniões, a gente teve a lei, né, a lei 14.206, que foi publicada no ano passado, setembro do ano passado. Na sequência, a gente está trabalhando no decreto, está em vias de ser publicado, então é um estágio bem avançado, né? E o cronograma vai vir em portarias, tá? Uma portaria que vai, enfim, vai disciplinar o operacional, o dia a dia, e entre outros assuntos, outros tópicos, né? Vai ser justamente a questão do cronograma, tá? Então, assim, a gente não está com esse cronograma definido ainda de entrada em produção, em obrigatoriedade, né?
Importante a gente colocar, né, que os testes já estão sendo feitos, desenvolvimento da plataforma, né, você colocou muito bem, né, essa questão das melhorias que podem ser feitas, que na verdade que serão feitas com o DTE, né, parte delas, claro, assim, é intrínseca a sistema, a plataforma de TI, enfim, né, até porque a gente está falando de documento eletrônico, né, mas enfim, então o desenvolvimento da plataforma está em andamento, né, está em prosseguimento, a gente já conseguiu entregar algumas primeiras funcionalidades, né, os testes estão sendo feitos de sistemas, enfim, né, a gente tem contado aí com a parceria, enfim, com a ajuda de vários de vocês, inclusive, que estão aí na reunião, para a gente fazer esses testes, né? Mas, enfim, estamos trabalhando em âmbitos de teste, ambiente de homologação ainda, nada em produção, nada nenhuma uma ação, nenhuma operação de forma obrigatória, enfim. Então, esse cronograma ainda não saiu, tá? Então, a gente continua em fase de teste, né? É importante essa pergunta, né, César? É importante deixar claro isso, por isso, né? Assim, a gente estava no nosso escopo, né? E até por isso, né? A gente recebeu essa pergunta, enfim, tornou até mais frequente. Estava no nosso escopo a gente realizar uma operação assistida agora esse mês, né? Mas, enfim, por necessidade de ajuste nosso aqui em plataforma, processo, enfim, alguns ajustes internos, a gente teve que postergar essa etapa de início de operação assistida, né? Seria uma etapa, assim, como o próprio nome diz, assistida, ou seja, nada obrigatório, com nenhum cronograma definido, né? Seria um passo a mais, um degrau a mais que a gente ia seguir na questão dos testes, né? Mas que, infelizmente, a gente não vai conseguir executar agora, né? A gente vai ter que postergar, né? Mas, enfim, então não tem operação, não tem cronograma, assim, não tem nada já em produção, digamos assim, tá? É importante deixar isso bem claro, porque isso causou algumas dúvidas, enfim. Mas é isso, tá, César? Obrigado, Gabriel. É importante frisar uma realidade que nós entendemos já que o DTE é uma realidade, será uma realidade para o Brasil, e nesse ponto, esta é mais uma pergunta também, tanto para Gabriel quanto para Guilherme. Qual é a visão que vocês têm do DTE se integrando a outras plataformas, como tanto nacional, como pode ser o Pucomex, quanto regionais? Qual é a visão que vocês têm? Não sei se Guilherme quer começar, ou Gabriel. Oi, então, eu fiz um comentário sobre a questão da integração, né? A integração é extremamente importante. Eu trabalho no departamento de integração e comércio no banco, e quando a gente fala em integração e comércio, tem uma amplitude muito grande, tem a integração via estradas, a integração via comércio, redução de barreiras ao comércio. O próprio César comentou de projetos que nós já trabalhamos em conjunto anteriormente, que é a redução das barreiras ao comércio, como você facilita o comércio, como você acelera. E esse projeto do DTE, ele tem uma conexão direta dentro do Brasil com o Portal Único, né? Então, o Portal Único, ele é, digamos assim, um grande consolidador de informações sobre o transporte de cargas, a parte tributária, etc. E o Portal Único, ele também está conectado com outros portais únicos, né? Na América Latina, que a gente chama de janela única ou ventanilha única, né? As VUCs em espanhol. Então, a interoperabilidade das VUCs, das janelas únicas, é super importante. Obviamente, quando você fala em interoperabilidade entre plataformas, existe um monte de dados que entram e, sem dúvida nenhuma, o DTE, né, ele faria parte, seria um dos elementos cada vez mais fácil e mais acessível para se conectar entre as outras plataformas. É isso que a gente vê, e essa é uma das ações que nós promovemos dentro do banco, da interoperabilidade entre janelas únicas na região, na América Latina, Brasil, Argentina, Mercosul, Aliança do Pacífico, etc. Mas eu passo aí para o Gabriel comentar alguma coisa também. Perfeito, Guilherme. É exatamente isso que o Guilherme comentou, né? Assim, o potencial que a gente tem de fazer essas integrações são muito grandes, né? Assim, seja por, enfim, primeiro pelas dimensões continentais do nosso país, mas também, enfim, por todos os processos, enfim, informações, documentos, enfim, toda essa realidade que a gente vive aqui, especialmente no Brasil e América Latina. Mas, enfim, realmente, o potencial é muito grande, não só o potencial, é a necessidade, né? E isso, claro, é uma realidade, até como eu comentei, enfim, a gente vê isso mundo afora, né? Europa, enfim, outros continentes, outros países, né? E no Brasil também isso não é diferente, né? E falando especificamente do DTE, exato, existe também esse potencial, enfim, né? A gente já teve conversas com
com diversos setores, mas, enfim, falando especificamente, por exemplo, do setor de cabotagem, enfim, do aquaviário especificamente, né? Eles têm o Porto Sem Papel, enfim, vocês comentaram o Portal Único de Comércio Exterior, enfim. Então, realmente, o potencial de integração das informações é muito grande, e como eu comentei, a necessidade, né? Para justamente tornar mais eficiente, desburocratizar a operação na ponta, né? Como você bem colocou, né, César, no começo, enfim, não sou eu que transporto, não é você, César, Paulo, John, Guilherme, não somos nós, são vocês, vocês que estão com a gente, né, na reunião que transportam. Então, ou seja, é para vocês, né, que essa integração, essa unificação, essa janela única é fundamental, né, para melhorar a operação, diminuir a eficiência, aumentar a eficiência, diminuir custos, né, diminuir custo do Brasil, né. Então, realmente, o potencial é muito grande, né? E em termos práticos, é isso, eu comentei, né? Enfim, cabe aqui a gente, enfim, a gente até iniciou conversas com setores, enfim, né? Para a gente avançar, a Secretaria de Portos aqui, aqui no Ministério, a Secretaria de Aviação Civil, a gente teve ontem reunião com o setor aéreo, enfim, eu vi que o Ed está aqui, enfim, tem outros representantes, enfim. Então, assim, para a gente visualizar, a gente vislumbrar e agir, né? No sentido de realmente fazer essa integração, enfim, de tornar menos burocrática, né, a operação de transporte no Brasil. É isso. Desculpa, eu queria só, César, antes de devolver a palavra, né, é só um ponto aqui que eu esqueci de comentar no começo da reunião, tá? Eu peço desculpa, assim, o secretário nacional de transporte terrestre, o Felipe, né, o Felipe Queiroz, ele participaria aqui da nossa reunião também, ele faria abertura, enfim, né? E, infelizmente, não pôde por problemas de saúde, ele não pôde participar, mas, enfim, assim, em nome dele, né, eu agradeço a participação aí de todo mundo, né? E, enfim, só isso eu fazer um adendo também com relação a fazer uma propaganda aí também, né? Ô, Guilherme, do relatório que você comentou aí no começo, realmente eu estou de estrutura e serviço, enfim, eu estou lendo ele até por conta do meu mestrado, enfim, né? Uma bibliografia que foi recomendada. Então, é um material que vale a pena mesmo, muito interessante, muito rico, e é isso, né? A gente está caminhando para isso, né, Guilherme? Assim, para não a infraestrutura, não só olhar a infraestrutura em termos de ativos, de uma rodovia construída, uma ferrovia, enfim, mas em termos de serviços, enfim, de tecnologia, de inovação, que é justamente essa pauta aqui, né? O assunto aqui da nossa reunião, né? Documento eletrônico de transporte, integrações de sistemas, de janelas únicas, enfim, né? Então, é exatamente isso. Então, é uma leitura bem interessante que eu não consegui, não terminei ainda, só iniciei, mas enfim, uma leitura muito interessante aí também. Passo minhas as palavras do Guilherme aí, da importância e da relevância desse material. É isso, César, desculpa, pode, por favor, retomar. Não, imagina. Se isso for propaganda, tá ótimo também. Estudos assim são muito importantes. E falando sobre isso, eu acho que agora é uma pergunta que muitos dos participantes do trabalho de mapeamento fizeram ao longo dos últimos meses, muitos de forma insistente nos e-mails. Eu acho que é necessário responder, Gabriel, e o nosso relatório, que já está na mão de vocês, que já passou pela mão do Guilherme, que já foi amplamente avaliado e ajustado. O que vai acontecer? Quando que vai ficar disponível para o setor privado? Já agora, agora, a qualquer momento, assim, já isso aí pode realmente ser como você comentou, né, César? A gente pode, enfim, divulgar, enfim, já o material pronto, né? Então, é isso. Conto até com a ajuda de vocês, César, se vocês puderem também nos ajudar a divulgar, mas é isso, tá? É um material muito rico, enfim, a gente viu aqui, né? Um material muito rico, resultados muito consistentes, um trabalho muito robusto, enfim, né? Então, realmente, isso aí já está disponível, já está disponível aí para todos, enfim, participar. E peço até ajuda de vocês divulgarem, enfim, passarem aí para os seus pares, né? Quem o César comentou que não está na reunião, que não conseguiu participar aqui da reunião, né? Enfim, divulgar entre os pares de vocês, enfim, para realmente publicizar um trabalho muito importante aí. Tá bom, perfeito. Conta com a gente sim vai distribuir esse material. É importante para iniciar todo este trabalho, como estávamos falando, a soja é apenas um produto. Mas tem uma pergunta, a última que temos aqui, das que a gente compilou, que foi ampliamente também discutido nas reuniões de trabalho, de mapeamento, tanto junto com o setor privado e também com o setor público, e tem a ver com, principalmente, a integração, né? O MDFE, o CTE, tem a ver com a integração de diversos atores da cadeia no sentido de setor público, por exemplo, a Cefaz. A pergunta, obviamente, é, em algum momento, o MDFE, o CTE estará integrado dentro do DTE para realmente não ter que trabalhar em diversas janelas fazendo esse tipo de trabalhos?
Perfeito, César. Excelente pergunta. Realmente ela é recorrente assim desde o início do trabalho, né? E vai exatamente nessa linha, né, que a gente está comentando aqui, né? Enfim, de integração, de janela única, enfim, né? De desburocratizar, né? Os processos, enfim, lá para quem está na ponta, né? Assim, transportando aí o Brasil nas costas, né? Assim, o DTE, como foi bem colocado até por você e por Lucas, né? Alguns processos, alguns documentos, eles não podem ser não podem ser substituídos, né? Ou seja, o DTE não vai substituir, não vai eliminar, porque é do processo, enfim, né? Então, o MDFE e o CTE, nota fiscal, enfim, é um exemplo disso, né? O DTE não pode substituí-los, né? Por questão de competência e finalidade, né? Primeiro, competência, né? O DTE, a competência dele é da União, né? Por isso está sendo colocado aqui pelo Ministério da Infraestrutura, com apoio, enfim, claro, dos outros órgãos de governo, agências reguladoras, da iniciativa privada, claro, mas quem está capitaneando esse processo é o Ministério da Infraestrutura, né? E já o contrário, né? Os documentos fiscais, MDFE, CTE, notas fiscais, enfim, vocês até que estão na reunião sabem, né? Conhecem muito mais do que eu, mas, enfim, são de competência das fazendas estaduais, municipais, né? E em questão de finalidade, né? O DTE cuida justamente dessa parte da logística, da política pública do transporte, né? O que pode ser melhorado, qual o processo, qual o documento, enfim, o que pode ser otimizado no transporte de cargas, né? E ao contrário também, o que está dando certo, enfim, né? Para a gente aprimorar a política, né? Então, assim, a finalidade do DTE é essa, né? E já dos documentos fiscais, não, né? É eminentemente arrecadatória, enfim, né? A arrecadação de tributos, especialmente ICMS, enfim, né? Então, assim, é a finalidade de fiscal, arrecadatória, tributária, né? Então, por isso, né, que isso envolve até, inclusive, pacto federativo, né? Ou seja, a União não pode obrigar, enfim, ou intervir em competências que estão na Constituição, né? Mas, enfim, são de competência de estados e municípios, né? Mas, sim, César, respondendo a tua pergunta, sim, claro, o projeto tem essa, no horizonte, né, de fazer essa integração de forma, uma janela única, um barramento, enfim, isso aí a gente tem que estruturar como é que vai ser o operacional, digamos assim, né? Mas, sim, claro que o projeto prevê, sim, essa integração, né? De forma que, enfim, no fim do dia, quem for emitir um documento, foi emitir documentos, né? Faça um movimento, uma ação só, ou seja, emita de uma vez e as informações são distribuídas aí para a Secretaria de Fazenda, para a esfera federal, enfim, isso tá no escopo, sim. É uma etapa posterior, né? Claro, a gente precisa primeiro amadurecer aqui o projeto, enfim, como a gente já colocou aí o transporte de carga, aqueles documentos, processos que já foram, os outros processos, documentos que já foram mapeados aí no relatório, enfim, que a gente foi trazido aqui à tona, a baila aqui para a gente, né? Mas, enfim, ou seja, isso vai ficar para uma etapa posterior, até porque é um processo mais complexo, né, digamos assim, mas sim, isso tá no escopo, sim, e o objetivo é esse, sim, unificar, enfim, né? Simplificar essa emissão dos documentos fiscais, administrativos, enfim, todos esses. Não vamos negar para você que complexo é uma tarefa complexa. Nós temos alguma experiência, inclusive, no mapeamento dos processos para o portal único e o módulo de pagamento centralizado do comércio exterior e tudo que tem a ver com a integração da Cefaz. Conta conosco, inclusive, se precisar também um apoio nesse sentido. Sabemos do desafio que é integrar as diversas Cefaz, mas também sabemos do potencial e a oportunidade que ter todo mundo junto dentro de uma única plataforma traz para tanto o setor privado quanto para o setor público, no sentido de agilidade. Então, Gabriel, daí a gente deixa também essa disposição do Aliança Procomex para ajudar nisso. E para encerrar a minha parte, antes de passar a palavra para o John, eu queria, Guilherme, também te lançar um desafio. Você estava falando sobre a integração de buses, né? Integração regional. O Brasil não é uma ilha. O Brasil faz parte de uma região. E como parte de uma região, nós temos transporte que sai do Brasil para ir para outros lugares. O DTE, a nível nacional, vai ter um impacto importante na rastreabilidade da carga e das informações que acompanham a carga, mas muitas vezes a carga não termina no Brasil, vai para outros países de forma rodoviária. Então, Guilherme, temos que começar a pensar também como o DTE já deu certo, está no caminho certo e vamos trabalhar para que isso seja uma realidade o antes possível, fazer com que isso também seja uma realidade a nível regional. Tá? Pensando em corredores bioceânicos e integração regional. E eu sei que disso você gosta. Não, absolutamente. Isso daí está dentro do nosso termos de referência do trabalho de integração e comércio,
e eu acho que o DTE ele é uma via condutora que conecta todos os países nessa direção, né? Então, a gente junta soft e hardware, tanto a parte de infraestrutura mesmo, da região, em que os meus colegas de transporte trabalham, e a parte de software, que é todas essas informações sendo adaptadas aos países, às necessidades de cada um. Sem dúvida nenhuma, eu acho que esse é parte dos grandes desafios, né? O Brasil, propriamente dito, ele tem uma dimensão continental, então só resolver o problema do Brasil já é uma espécie de solução para toda a região, mas conectar o Brasil com outros países e ajudar nessa conexão das cargas, o corredor bioceânico, eu acho que é um exemplo perfeito em que conecta todos esses temas de uma só vez. Esse é o nosso desafio e nosso objetivo. Estamos juntos nisso, Guilherme. Passo a palavra, então, para o John Main. Da nossa parte, não temos mais perguntas que foram compiladas. Só agradecer, Gabriel, Guilherme, mas vou passar a palavra para o John. Está mudo, John. Opa, assim não dá. Obrigado. Antes de fazer os agradecimentos, eu queria fazer uma pergunta, César e Gabriel. Gabriel, pelo que eu entendi, você disse que nós podemos disponibilizar o estudo agora para o público, né? Então, César, quando é que nós podemos colocar esse estudo e de que forma disponível para o público? É uma boa questão. A gente vai disponibilizar no nosso site, se Gabriel, Guilherme concordarem, para disponibilizar o estudo para toda a comunidade. Vamos encaminhar um e-mail para todos os participantes do estudo, indicando onde que vai estar para você poder descarregar os diversos materiais do estudo. Ponto muito importante, John. Obrigado, viu? Tá. Obrigado. Gente, em primeiro lugar, eu quero agradecer a quem realmente trabalhou arduamente para viabilizar o resultado que nós vamos apresentar nesse relatório. Então, são vocês que atuam no dia a dia na logística da soja no Brasil e que, com o seu conhecimento prático, vieram a nos ajudar a desenhar uma proposta. E é uma proposta, até que esteja implementado, ela só é uma proposta. E, como tudo, é um desafio tirar do nível de uma proposta e virar uma realidade. Mas acreditamos que está razoavelmente bem instrumentado para poder viabilizar essa transformação. Então, em primeiro lugar, muito obrigado a todos vocês. Depois eu quero agradecer ao BID, na pessoa do Guilherme, por ter viabilizado e ter acreditado que era possível a gente fazer isso no prazo que foi nos dado originalmente, que foi os 2 meses finais do ano passado para fazer o ESIS, e depois de ter acreditado e apostado também no TUBI, que foi feito no primeiro semestre do ano passado. Tá? Então, muito obrigado, Guilherme. Por favor, transmita os nossos agradecimentos para o Morgan, a Ana Beatriz e os demais pessoas do BID. E também quero agradecer ao Gabriel pela tremenda ajuda. Primeiro, ter confiado e nos convidado para fazer esse trabalho. E, segundo, por ter ajudado a fazer esse trabalho. A sua participação, a sua disponibilidade, o seu engajamento que também viabilizou isso. Porque, como você acreditou, aí foi possível os outros acreditarem. Se nós não tivéssemos tido o teu apoio, não seria possível. E também quero agradecer à equipe do Procomex, que fez o trabalho, liderado pelo César, o Paulo trabalhou nesse Paulo Medeiros, que está conosco aqui, o Tiago, o Lucas, a Letícia, a Ingrid, e os demais membros da equipe do Procomex que trabalharam especificamente nesse projeto. E também, não estou esquecendo, do Lucas, que nos trouxe o conhecimento desses temas para viabilizar a etapa, essa parte muito importante desse estudo. Então, com esses agradecimentos, eu vou declarar encerrada a nossa reunião e desejar para todos um bom fim de semana e, quem sabe, um bom feriado também, porque na terça-feira é feriado, tá certo? Então, a todos, muito obrigado.
John, obrigado. Em nome do Morgan, te agradeço aí, agradeço a todos. Ele não pôde participar. Um abraço para todo mundo e um bom final de semana. Tchau. Obrigado, nome do- Guilherme, Gabriel. Obrigado. Em nome Obrigado do por Minfra confiar. também, desculpa, em nome do Minfra também agradecer, tá? A todo mundo participou, Guilherme, tendo os agradecimentos, como o John colocou, ao Morgan, a Ana Beatriz, ao time todo. Também John, Paulo, né? Paulo estava quietinho também, mas enfim, todo agradecimento a toda a equipe do Procomex, né? E só uma última mensagenzinha, né, gente, que é importante a gente colocar isso aí, que o Sérgio já colocou, né? Trata-se de um projeto de Estado, né? Assim, não de governo. A gente vai ter uma transição de governo agora, né? Enfim, mas o DTE assim, é um projeto de Estado, então ele veio para ficar e vai continuar, independente de que diretriz, enfim, de que rumo, né, a política, enfim, o governo tome, né? É um projeto que enfim, veio para ficar, a gente já tem as bases muito bem alicerçadas dele, né? Então é isso, um projeto que vai continuar independente de qualquer rumo, tá joia? Então é isso, É pessoal, muito muito importante obrigado. saber isso, Gabriel e Guilherme, porque a gente tem mais etapas pela frente. Isso daqui só é a Exato. apresentação de uma etapa do projeto, viu? Então, tanto ao vídeo quanto ao Minfra, temos muito pela frente ainda. Exatamente. Vamos que vamos. Até Vamos. mais, pessoal, Tchau, obrigado. Tchau, tchau. tchau. Uma boa tarde a Obrigado. todos. Tchau, tchau. Obrigado.